Baruque! Baruque! Aqui! Aqui, Baruque! Aqui! Senta! Senta! Fica! Olha quem tá aqui, ó! Fica! Tava sumido. Passava aqui, sentia a falta dele. Mas graças a Deus hoje ele tá aqui. Fica! Fica! Bonito mesmo esse Rottweiler. Fica, Baru. Olha só ele aí. Ele é gigante. Muito bonito. Cachorro lindo. É o Baru na guia. Tudo bom? É porque eu tenho um canal de adestramento, eu só tô falando como é que seu cachorro é bonito. Tá bom? Você me desculpa qualquer coisa aí, desculpa estar atrapalhando aí. Se incomodar muito eu não faço mais, mas é porque tem um tempo que eu não vejo ele, você tá entendendo? E eu passava aqui e o inscrito tem Rottweiler. Ele falou, pô, faz um vídeo daquele cachorro lá, daquele Rottweiler. Aí eu passava aqui, não tava vendo mais ele. Fica. E realmente, parabéns pelo seu cachorro, viu? É um cachorro lindo. Ele é muito lindo mesmo. Cachorro bonito. Eu gosto muito de Rottweiler, tive um. Infelizmente, quando eu dei aquelas vacinas. Rapaz, o cachorro não morreu asfixiado depois que eu dei aquelas vacinas. Então aí hoje eu nem esperava ver ele. Passei aqui. Aí quando eu vi ele aqui, eu falei, não, tem que gravar a imagem dele, entendeu? Se um dia puder, eu quero estar sem o Baruque, porque as grades não deixam ver ele direito, tá entendendo? Aí um dia se der certo, a gente fazer uma imagem dele aí sem as grades, pra galera do canal, WMPC Dogbox. Esse conteúdo, ele não está no vídeo, na íntegra, mas aproveitando aqui o trecho do vídeo, eu quero deixar aqui uma reflexão a respeito de um assunto, ao qual já foi comentado no Dogbox, Dia Internacional da Mulher, Beleza Extrema. E ali eu falei a respeito do deputado e da sua fala às ucranianas. E está tendo uma comoção a respeito, até a cassação do mandato dele, pelas suas palavras e colocações às mulheres ucranianas. E aproveitando o contexto, eu trouxe a realidade da mulher brasileira e do funk pornográfico, a qual são muito mais prejudiciais do que o deputado em si com sua fala. Então os funks pornográficos, os vídeos, os clipes, eles são muito mais devastadores para a mulher do que a fala do deputado em relação aos ucranianas. Está tendo uma grande comoção, mas não tem essa mesma comoção em respeito ao funk pornográfico. Eu gostaria de saber, cadê os representantes? Cadê as pessoas? Cadê os parlamentares que estão tão interessados na cassação do deputado e as pessoas que vazem críticas ao deputado e à sua fala? Onde estão essas pessoas a respeito do funk pornográfico? Aqui não é a respeito do funk no todo, mas ao funk pornográfico, que tem palavras, que tem vídeos que são muito mais pesados do que a fala do deputado. Eu estava olhando uma matéria de um projeto de lei 5.194 de 2019, do parlamentar Charles Evangelista, do PSL de Minas Gerais. Eu não conheço, não sei quem é, não votei nele, não tenho nenhuma ligação partidária com ele ou com o partido dele.
mas ele sugeriu, e eu estava observando a fala do deputado, vendo alguns vídeos nesse contexto. Eu estava notando que tem muito poucos likes na fala do deputado nesse contexto de criminalizar o funk. Eu não sei se todo o funk ou se está ali restrito ao funk pornográfico, mas o contexto em si é do funk pornográfico. Tem outras questões, mas em relação ao deputado que teve a fala com as ucranianas, os vídeos que o criticam e querem sua cassação têm muitos likes, muitos comentários, muita visualização e etc. Então, na questão do deputado e sua fala às ucranianas, e a sua condenação e a sua cassação, tem muitos likes, muitos comentários apoiando a cassação dele, criticando a sua fala, mas onde está essa crítica? Porque está no mesmo contexto do funk pornográfico. Se são de palavras, o funk pornográfico tem palavras muito mais pejorativas, de contexto de exploração sexual, de pedofilia, de estupro, e todo esse contexto de feminicídio, porque todo esse contexto de degradação da mulher é uma forma de feminicídio. Então existe a violência física e existe a violência verbal. Então existe o feminicídio de uma forma conclusiva, no caso do assassinato e do homicídio, mas tem aquele feminicídio verbal, onde está matando a mulher na sua essência, principalmente num relacionamento abusivo. Mas na questão do funk, as próprias mulheres estão lá cantando e dançando e divulgando o conteúdo pornográfico, até com suas próprias vidas, a sua maneira de ser, de pensar e de agir. E não tem a mesma crítica a qual o deputado está tendo em relação aos ucranianos. Geralmente, quando a massa se mobiliza para alguma coisa, muitas pessoas apoiam. Mas quando você está lutando contra a maioria, então muitos se escondem. Então, em relação ao deputado, muitas pessoas se pronunciam, comentam, traz visualização, dá likes contra o deputado nesse contexto, mas contra o funk pornográfico, os vídeos e o conteúdo de exploração sexual que tem no funk pornográfico, os mesmos se omitem, se escondem. Por quê? Porque muitas dessas pessoas participam dessas festas, curtem esses vídeos, ou no mínimo tem alguém mais próximo que está envolvido com isso. Então não tem coragem de combater a sua própria hipocrisia. Porque condenar o deputado, querer a sua cassação e não condenar o funk pornográfico e a criminalização da divulgação da exploração sexual nos vídeos e nas músicas, e os cantores que promovem esse conteúdo que traz feminicídio, pedofilia, estupro e etc, etc. Então, essas pessoas são hipócritas dentro desse contexto. E eu me pergunto também onde estão os parlamentares cristãos, que se dizem cristãos, porque aqueles que concordam com a música, eles têm uma condenação diante do Senhor. Mas aqueles que discordam e não fazem nada, eles têm uma condenação maior. Não fazer o que é certo e correto, sabendo o que é certo e correto,
é uma condenação maior daqueles que têm a obrigação de combater aquilo que é mal para a mulher e, por consequência, a família. Porque família sem a parte que edifica, que fortalece o lar, que a Bíblia fala que é a mulher, sem essa parte fortalecida, provavelmente surgirá uma geração mais débil, mais fraca. Se a mulher ela não se colocar no papel dela como mulher, não como militante feminista, mas como mulher, companheira, mãe, amiga, adjuntora, auxiliar naquilo que é a vontade de Deus, tanto para ela como para a família, se essa mulher não se colocar nessa posição, as futuras gerações vão ser gerações totalmente induzidas, conduzidas no fracasso de suas vidas como num todo. A presença da mãe é fundamental. A presença da mulher virtuosa é fundamental. Infelizmente, nós vemos uma geração inteira entregue à promiscuidade. Mulheres que deveriam estar se colocando num papel mais forte, num papel mais sábio dentro desse contexto, e as mesmas se omitem a respeito desse assunto que é tão importante para elas mesmas. Porque o autorrespeito é bom para o próximo, mas o autorrespeito melhor ainda é para si mesmo, ou para si mesma, no contexto das mulheres. Então, as mulheres querendo alcançar lugares, posições, mas o que a mulher de hoje tem alcançado? Que posição a mulher tem alcançado? Dentro desse contexto. Porque as próprias mulheres, elas se omitem no seu papel como mulher, como instrutoras, mentoras de outras mulheres, onde deveriam estar levando as outras mulheres a se respeitarem, não como homem, como o feminismo sugere e ensina e milita, mas como mulheres. Deveriam estar instruindo, educando as outras mulheres como mulheres, como vaso de honra, como uma coroa brilhante na cabeça de um rei. E eu me pergunto, qual é a sua posição? Você critica a fala do deputado, você critica a postura do deputado, mas você não critica o funk pornográfico. Você não critica os cantores. Por que você não critica? Por que você critica o deputado e a sua fala? Por que você não critica o funk pornográfico e a fala das músicas do funk pornográfico e os vídeos? Porque lá você tem uma opinião e acolá você tem outra opinião. Você já parou para pensar sobre isso? Porque um assunto, um texto, dentro do mesmo contexto, você julga de forma diferente. Porque lá é errado e acolá é certo, sendo que estão dentro do mesmo contexto. E o contexto do funk pornográfico, ele é muito mais pesado. Se comparar o que o deputado falou em relação aos ucranianos e pegar as letras das músicas
do funk pornográfico, você vai descobrir claramente que o deputado estava falando poesia em relação ao funk pornográfico. Entenda a ironia. Acredito que você é capaz de compreender isso. E as pessoas não se mobilizam. Então, esse era o momento, aproveitando o contexto do deputado e trazendo para o contexto do funk pornográfico. E a sociedade debater esse assunto e colocar em pauta o que realmente é importante para a mulher brasileira. Mas eu pergunto, quem vai ter coragem? Quem tem coragem? Bater um cachorro morto é fácil. Agora enfrentar um pitbull de combate vivo, aí é outra coisa. Então combater cachorro morto, qualquer um pode fazer isso. Agora combater cachorro vivo é para poucos. Porque o deputado ficou praticamente sozinho nesse contexto. Então é muito fácil criticar ele, fazer comentários, dar like onde estão criticando o comportamento dele. Eu quero ver é criticar a massa da galera do funk pornográfico. Eu quero ver criticar o funk pornográfico. Eu quero ver criticar a massa. Eu quero ver criticar os seus coleguinhas que curtem isso, ou você mesmo que curte. Ou você acha que no dia do juízo Deus vai condenar o deputado com essa fala e vai absolver quem curte, quem faz, quem produz o funk pornográfico, se não se arrepender, se não se converter em Cristo como único Senhor e Salvador? Ou vocês pensam que Deus é dessa maneira, que Deus tem 2 pesos e 2 medidas? Não, Deus só tem um peso e uma medida para cada tipo de contexto. E dentro desse contexto, o funk pornográfico, ele é muito mais prejudicial do que o deputado com sua fala. Cadê a sua crítica? Cadê a sua repreensão? Cadê a sua indignação contra o contexto de exploração sexual? Se importa tanto com as ucranianas, mas não se importa nem consigo mesmo? Você que vive esse contexto, se importam tanto com as ucranianas e não se importam com as brasileiras, com as milhares de jovens e crianças que estão crescendo dentro desse contexto. E o projeto, na época, ele caiu por terra, porque consideraram um projeto preconceituoso, racista, que estava indo contra a cultura. Se lançaram por terra o projeto baseado nesse tipo de palavras e contexto, preconceito, racismo, cultural, por que vão caçar o deputado então? Por que condenar o deputado? Não seria racismo também, preconceito? Se ele tivesse falado aquilo, cantando uma música funk, com várias mulheres ucranianas, num clipe funk, seria aceito? Seria cultural? Se alguém se levantasse contra ele e sua fala, seria preconceito e racismo? Então, se ele estivesse cantando, fazendo um clipe funk, com as mulheres lá pintadas e vestidas com a bandeira da Ucrânia, aí tava beleza, porque aí é cultura. Aí ele falou numa situação de zap, numa conversa com um amigo dele, que muitos homens têm essas conversas em bares e outros lugares. São conversas corriqueiras no meio dos homens, e às vezes até no meio das mulheres que têm interesse por mulheres. Agora, ele falando nesse contexto é crime, é cassação. Também não conheço ele, não tenho amizade nele, não votei nele. Então quer dizer que se for no funk, na música, no vídeo, beleza, aí pode. Aí pode ter palavras
de exploração sexual contra menores, pode ter palavras de abuso, de pedofilia, de estupro. Aí tá tudo tranquilo. Aí você concorda. Com ele lá você discorda, mas no funk você concorda. Agora a Bíblia também fala que existe um juízo ainda mais pesado ainda para os hipócritas. Se você é a favor da exploração sexual, seja de que maneira for, então não critique o deputado e a sua fala. Você que concorda com a música funk pornográfica, você que dança, você que canta, você que curte, você que promove, então não faz sentido você condenar a fala do deputado em relação às ucranianas, à mulher como um todo. Agora, se você é contra a exploração sexual e condena o deputado e a sua fala, então também condene o funk pornográfico, não só com palavras, mas sobretudo com as suas atitudes. Porque as pessoas criticam os políticos, as pessoas criticam a política brasileira. Em algumas situações é reflexo do povo. Não criminalizaram o funk pornográfico, mas agora querem criminalizar o deputado e a sua fala. Se o que o deputado falou é crime, por que o funk não é criminalizado? E se o funk pornográfico não é crime, então por que estão condenando, criticando o deputado e buscando a sua cassação? Não faz sentido. Ao mesmo contexto, ser tratado de formas diferentes. Ou você discorda? Pois alguns são os mesmos que não criminalizaram funk pornográfico e agora estão criminalizando o deputado. Os mesmos que estão criminalizando o deputado e a sua fala não criminalizaram o funk pornográfico. As mesmas pessoas julgando o mesmo contexto como se fosse algo diferente. Qual a diferença do que o deputado falou em relação às ucranianas, às mulheres? Qual a diferença entre o funk pornográfico? Por que para um é absolvição e outro é condenação? Porque na situação do deputado é condenável e do funk pornográfico não é? Qual a diferença? Qual a diferença? Queridos irmãos, não sejam muito impacientes para falar aos outros a respeito das faltas deles, pois todos nós cometemos muitos erros. E quando nós, os mestres, que deveríamos ter melhor conhecimento, fazemos o mal, nosso castigo é maior do que seria para os outros. Se alguém pode dominar a sua língua, isso prova que ele tem perfeito domínio sobre si próprio em tudo mais. Podemos fazer com que um cavalo grande se volte e vá para onde quisermos, por meio de um pequeno freio em sua boca. E um leme minúsculo faz com que um navio enorme se volte para qualquer lado que o piloto queira que ele vá, mesmo que os ventos sejam fortes. Assim também a língua é uma coisa pequena, mas que prejuízo imenso pode provocar. Uma grande floresta pode incendiar-se por meio de uma centelha pequenina, e a língua é uma chama de fogo.
está cheio de maldade e envenena todos os membros do corpo. E é o próprio inferno que ateia fogo à língua, que pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre. Os homens têm domesticado ou podem domesticar qualquer espécie de animal ou ave que tem vida, e qualquer espécie de serpente e de peixe, mas nenhum ser humano pode domar a língua. Ela está sempre pronta a expelir seu veneno mortífero. Umas vezes, a língua dá louvores ao nosso Pai Celestial, e outras ela rompe em maldições contra os homens que são feitos à semelhança de Deus. E assim a bênção e a maldição vêm brotando da mesma boca. Queridos irmãos, é evidente que isso não está certo. Uma fonte d'água jorra primeiro água doce e depois água amarga? Pode-se colher azeitonas de uma figueira? Ou figos de uma parreira? Não, e não se pode também tirar a água doce de um poço salgado. E boa meditação das coisas do alto. Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao 12.